Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, lá no Salmo de número 46, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Muito conhecido, esse verso que vai nos ajudar aí nos conduzir, nos inspirar a trazer uma palavra de Deus para o seu fortalecimento espiritual, para o seu dia. Diz a santa palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na hora da necessidade. Esse é o tema do programa de hoje e eu quero dizer a você, já com todas as palavras, diante das suas necessidades, Deus está trabalhando. Eu vou repetir, diante das suas necessidades, Deus está trabalhando para que o melhor dele aconteça. Sabendo disso, você precisa agradecer a Deus. Já começar agradecendo a Deus. Rejeite todo e qualquer pensamento ou sentimento que lhe afaste dessa fé. Essa fé que faz com que você agrade a Deus e traga Deus para dentro de você. Tem uma canção que diz assim: se você perdeu tudo e não perdeu a fé, você não perdeu nada. Mas, pastor Júnior, eu estou aqui, pastor, ainda com aspecto de sobrevivente. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, pastor Júnior. Olha, mas você só parou aí nessa live agora porque você tem fé. Você teme a Deus. Você tem uma preciosidade dentro de você. Você que não é evangélico, parou, disse: que rádio é essa? Tem uma palavra. É bom ouvir a palavra. É bom fazer uma oração. Não é? As pessoas não falam assim. Talvez você esteja dizendo assim. É porque você teme a Deus. Você respeita as coisas espirituais. E porque você respeita as coisas espirituais, você pode contar com o socorro de Deus. Isto mesmo. Porque você teme a Deus, você pode contar que Deus vai se manifestar. Aleluia. Eu não sei se é através de um problema ou diante de um problema familiar, não sei se é uma porta fechada de emprego, um problema financeiro, um problema de saúde, esses problemas que atingem a mim, atingem a você. Talvez uma decepção, talvez uma perseguição. Talvez você diga: mas pastor Júnior, aqui no meu ambiente de trabalho as coisas não estão fáceis. Cada dia que se passa, pastor, o fardo se torna mais pesado. Pois bem, eu vim aqui hoje dizer a você, olhando aqui para você, eu vim aqui a dizer a você, aleluia, que Deus vai te surpreender através desse socorro que estamos ministrando hoje aqui. Deus é socorro bem presente na hora da necessidade. E dito isso, eu quero começar agora a pontuar aquilo que o Espírito Santo falou comigo através desse versículo. E eu digo a você que Deus é socorro bem presente diante dos ataques do maligno. Isto mesmo. Você precisa entender e não seja ingênuo em dizer: não, pastor, não faço mal para ninguém, não tem motivo, pastor, de eu ter algum inimigo. Não tem nem motivo, pastor, de eu ter nenhum inimigo. Pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um inimigo real. Esse inimigo, ele quer destruir a sua vida.
Eu não entendia isso e passei muito tempo, mesmo nascendo no Evangelho, graças a Deus, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Deus criou uma situação e desde pequenininho eu estou na igreja, procuro fazer a vontade de Deus, me esforçar, mas eu não entendia esse negócio de os pastores falar tanto do inimigo. Mas com o passar do tempo, a gente vai aí tendo mais disciplina, a gente vai tendo mais atenção às coisas de Deus e a gente percebe sim que há um inimigo feroz ao nosso derredor. Ele é real e ele quer destruir a sua alma. Para isso ele usa pessoas. Ele usa também as brechas que nós damos. Isso mesmo. Nós muitas vezes abrimos algumas brechas e lá está esse inimigo real. Muitas vezes, nós nos comportamos de forma negligente diante do nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós nos tornamos negligentes no dever de ajudar com esmolas o necessitado, aquele que nós sabemos que precisa de uma cesta básica, que precisa de um auxílio, de uma veste, e nós nos cansamos, não prestamos bem atenção, e isso, a falta de prática das coisas espirituais abre algumas brechas para que esse inimigo real trabalhe na nossa vida. E talvez hoje você reconheça e diga, pastor Júnior, olha pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é normal isso que está acontecendo na minha vida não, pastor. Não é normal o que está acontecendo na minha vida. Deus está usando o senhor aí, pastor, para dizer que o inimigo ele está se levantando e ele está furioso para destruir a minha alma. Com isso, eu quero dizer a você que mesmo sendo real este inimigo, você não precisa temer. Mesmo você identificando claramente, e essa mensagem pode ser uma confirmação de Deus para você, você não precisa estar andando apavorado e com medo de palavras de maldição que lançam sobre você, até mesmo pessoas que fazem o mal, que oferecem seu nome, sua situação, seu comércio a demônios. Não se preocupe. Não se preocupe porque, do mesmo jeito que o inimigo é real e que ele está trabalhando para nos destruir, Deus também chega dizendo a mim e a você, meu filho, eu sou a sua fortaleza, isto é, eu te protejo dos ataques mais cruéis do inimigo, dos ataques mais ferozes. Eu estou com você. Fortaleza, proteção. Aleluia. E eu não sou só proteção, eu sou socorro também. Eu sou socorro no meio desse puxa para um lado, puxa para o outro. Eu sou socorro bem presente. Aleluia, diante das suas necessidades. Então, existe um inimigo. E diante dos ataques desse inimigo, você precisa se aproximar mais de Deus, porque você se torna vulnerável. Vulnerável diante dos ataques do inimigo. Se você não tiver nessa fortaleza, se você não tiver tomando posse desse socorro. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 6, capítulo 6, verso de número 12. O apóstolo Paulo, ele falando desse inimigo, né, que eu falei aqui, que é um inimigo externo, que ele encontra brechas, mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai mais profundo um pouquinho e ele mostra que esse inimigo, ele também usa a nossa carne ou a nossa natureza pecaminosa. É uma coisinha que tem dentro da gente, que por mais que a gente se aproxime de Deus, ainda tem reformulando aqui, ainda tem essa raiz dentro da gente. É a raiz do pecado. Aí olha como Paulo, ele coloca a ação deste mal. Aleluia. E do mesmo jeito que Paulo coloca essa ação do mal nas palavras que eu vou ler aqui, na Sagrada Escritura, eu digo a você que Deus é socorro diante dos ataques do maligno e do mal.
Aí ele diz assim, ó, está escrito, Romanos 7, 21. Depois eu leio Efésios 6, 12. Romanos 7, 21 diz assim, ó, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O apóstolo Paulo disse isso. Os ataques são de todos os lados. Inclusive, nós temos essa raiz dentro da gente. Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, rapaz, quando eu dou conta, que cebola, né? Como a gente diz aqui. Mas, rapaz, olha o que eu já fiz. Paulo disse isso. Um homem consagrado a Deus. A gente vê como esse mal de todos os lados, ora ataque do inimigo, ora brechas que nós abrimos dentro de nós mesmos. Mas diz assim, ó, o Efésios 6 e 12 que eu queria ler desde o início, diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta, ela é contra o inimigo, o mal. E diante desse mal, o Senhor diz, eu sou o socorro. Segundo, diante de algo terrível que nos impede de caminhar na fé, chamado incredulidade, Jesus também é socorro. E é importante que você reconheça que esse câncer chamado incredulidade chegou na sua vida. Se porventura esse negócio chegou na sua vida, é hora de você reconhecer. Porque se você não reconhecer e pedir perdão a Deus pela sua incredulidade, Deus vai te levar para o deserto como fez com o povo dele. Você lembra daquela história de um povo que passou 40 anos no deserto? O povo de Deus. Até entrar na terra prometida. E sabe por que aquele povo ficou ali sendo tratado por Deus? Porque a incredulidade tinha tomado conta do coração daquele povo. E quando nós olhamos para dentro da gente, irmãos, cá para a gente, às vezes dá até vergonha. Eu peço perdão a Deus, vez por outra, e digo, Deus, me perdoa porque a minha fé não alcança. Me perdoa, Pai, porque eu posso estar sendo negligente, posso estar sendo carnal, mas, Deus, eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não, porque Deus, quando eu falo isso, irmão, eu sinto a graça de Deus na minha vida. Não tenha vergonha de dizer isso para Deus, não, porque Deus vai contar com a sua sinceridade. E você vai evitar passar pelo deserto, porque Deus, ele não vai desistir, jamais, que você aprenda a depender dele. Eu vou repetir. Deus não vai desistir jamais, que você aprenda a depender dele. Isto mesmo, quando você começa a depender mais de Deus, você vai rompendo com a incredulidade, com esse sentimento que diz, não, rapaz, alguém te fez o mal, faz o mal também com ele. Isso é incredulidade. Se tua esposa, se teu marido está te rejeitando, rejeita ele também. Se teu esposo, tua esposa está te traindo, trai ele também. Se teus filhos não valorizam você, não valoriza ele também não, deixa ele para lá. É assim. A incredulidade nos leva a agir como animais irracionais. Como um animal pelo instinto. Um animal que não sabe escolher. Você vai pelo seu instinto.
Então, eu chego dizendo que Deus é socorro diante dos ataques do mal. Eu chego também dizendo que Deus é socorro diante da nossa incredulidade. Senhor, nos ajuda, purifica a nossa fé, Senhor. Nos ajuda. Eu vou mais adiante aqui e digo que Deus, Ele é socorro diante das armadilhas dos homens malignos e da peste perniciosa. Eu estou dizendo que Deus é socorro para você diante daquilo que os homens planejam para lhe destruir e daquilo que vem no ar lhe destruindo, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Tem coisas que acontecem assim, a gente está vivendo mesmo um momento desse de muitas incertezas. Um mal que tem ceifado muitas vidas, que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, nem como nós iremos vencer. Aleluia. Mas Deus diz, meu filho, eu sou a sua proteção. Eu estou lhe protegendo dos ataques do mal. Estou lhe protegendo dessa fábrica de incredulidade que há dentro de você, de todo homem. Eu estou lhe protegendo das armadilhas dos homens que se sentam para planejar o mal. Eu lhe protejo. Aleluia. Eu lhe protejo também da peste que vem pelo ar, destruindo vidas. Você está protegido porque eu sou o seu socorro, bem presente na hora da necessidade ou da angústia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa palavra esteja no seu coração, para você ir em frente, sempre batalhando contra o mal. Esteja olhando para Jesus. A sua sinceridade, ela vai multiplicar a graça de Deus na sua vida. Que alguém olha assim e diz, rapaz, que esse homem tem? Por que ele consegue, hein? Por que ele vai? Por que as portas se abrem para ele, hein? Aí você vai dizer assim, ó, Deus é socorro na minha vida. Ele põe sobre a minha vida algo que eu nem sei explicar. Só sei que Ele me faz voar em voos altos. Porque Ele me protege diante dos ataques do mal, diante da minha incredulidade e do conselho dos homens malignos e das pestes perniciosas. Socorro bem presente na hora da necessidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.